respeito aos principais pensadores que vão tratar, né, sobre a criação dos contratos sociais, digamos assim, né, que vão preceder os direitos humanos da forma como nós conhecemos hoje. Nós temos Thomas Hobbes, né, como primeiro. Hobbes é um pensador do absolutismo e se está inserido já é dentro, mas tudo bem, e inserido no Renascimento. Nós temos que os pontos básicos da distinção da teoria política hobbesiana são que o homem não é naturalmente um animal político, ou seja, ele não tende a viver em comunidade, né? Mas antes ele é um ser movido pelo autointeresse e pelo benefício próprio. A cidade não seria uma comunidade natural, né, mas uma criação artificial que vai surgir mediante um pacto social entre os próprios homens, né? Entre os pontos básicos da distinção da teoria política de Hobbes, nós temos que a cidade, por não ser anterior ao indivíduo, como uma associação que vai surgir naturalmente, no caso, mas o indivíduo é que é anterior à cidade e pode existir fora dela. Assim como se entende que a cidade não é um fim em si mesmo, né, mas é um meio para a autoconservação dos indivíduos. Hobbes vai trazer uma coisa muito interessante quando ele fala sobre o estado de natureza. Ele vai dizer que esse estado de natureza consiste no surgimento da sociedade civil devido ao medo que os homens têm uns dos outros no estado de natureza. Ela é o meio mais seguro, no caso a cidade é o meio mais seguro, para a garantia dos interesses particulares. Além disso, no estado de natureza não haveria a presença do Estado de leis que iriam regular as ações humanas e determinar o justo e o injusto. Há, portanto, um estado de guerra, né? O estado de natureza, para Hobbes, é esse estado de guerra, onde todos basicamente têm direito a tudo. E para garantir a autopreservação nesse estado de natureza, seria razoável, segundo Hobbes, que se ataque o outro antecipadamente, né? No que diz respeito ao direito natural e ao surgimento do poder soberano, de acordo com Hobbes, se considera que no estado de natureza os homens seriam portadores do direito natural, ou seja, a liberdade de se valer de qualquer meio necessário à sua própria autoconservação. Mas esse mesmo direito, por ser ilimitado, limitaria os homens, uma vez que só existe nesse inseguro estado de guerra de todos contra todos, né? É o lobo, né? O homem sendo o lobo, enfim. A manutenção do direito natural não iria permitir a construção da paz e sustentaria em seu lugar o medo, obviamente, né? O poder soberano ele vai surgir por meio de pactos e contratos entre os homens, no sentido de limitar o direito natural e garantir a segurança por meio das leis civis. Seria necessário, no caso, que todos os homens decidissem em conjunto abdicar de seu direito natural e entregar sua força à figura de um soberano que seria formado pela soma de todas essas forças, né? Hobbes defendendo, obviamente, a existência do poder absolutista, né? Desse pensamento de Hobbes, as conclusões que a gente poderia tirar dele é que ele era favorável, obviamente, à legitimação racional às ordens do poder soberano, né? Ao consenso elaborado por indivíduos livres e iguais, ou seja, a partir da centralização do poder estatal, e o direito iria se tornar apenas o direito dito pelo Estado, né? Um outro pensador que a gente tem pré-existindo aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos é John Locke, né? John Locke ele vai desenvolver também a questão do direito natural, né? Ele vai afirmar que as leis da natureza devem servir de modelo para a constituição do Estado. O bom governo seria aquele, para Locke, que nasce com limites e que não podem ser ultrapassados. A partir daí, são as leis naturais que presidem a formação da sociedade política. Nesse contexto, a própria força do governo consistiria quase que exclusivamente, ou exclusivamente de fato, em fazer respeitar as leis positivas da sociedade determinadas em conformidade com as leis da natureza, né? Para Locke, as principais leis da natureza vão ser a liberdade, né? Ele vai afirmar que a liberdade natural do homem vai consistir basicamente em estar livre em qualquer poder superior na Terra, de não estar sob a vontade ou a autoridade legislativa do homem, tendo somente a lei da natureza como regra, né? O outro é a igualdade. Locke vai afirmar que todo homem tem todos os direitos e privilégios da lei da natureza. E a propriedade, né? Embora as coisas naturais sejam dadas em comum, o homem, por ser senhor de si mesmo, tem ainda em si mesmo, ainda em si mesmo, no caso, a grande fundação da própria propriedade, né? Para evitar a violação da liberdade do indivíduo, Locke ainda vai propor
a instituição da sociedade política ou civil. Como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai dizer que a instituição dessa sociedade política ou civil vai ocorrer através do consentimento unânime, obviamente, né? Onde o governo civil é o remédio apropriado para os inconvenientes do estado de natureza, que pode se tornar um estado de guerra. Além de que, no estado civil, o estado de natureza não é negado, mas recuperado nos seus males através da constituição de um poder comum, e esse poder comum seria a lei, né? E de juiz comum para julgar as desavenças e garantir os direitos naturais, né? Além dessas questões, a gente ainda deve considerar que os fins do poder político, nesse sentido, para Locke, é que o poder soberano não precisa ser temido para ser obedecido, o poder ele deve estar voltado para a garantia dos direitos naturais do indivíduo, que envolvem a questão da liberdade, da propriedade, enfim. O Estado deve seguir a fórmula da regra da lei para governar, né, e não da vontade do soberano, como Hobbes defendia. Além de que o poder político deve ter limites, respeitar os direitos naturais. E que direitos naturais são esses? É a própria lei, né? Não podemos esquecer ainda que vai ser a partir daí que nós temos, de forma mais nítida, posso colocar dessa forma, que a forma mais nítida da separação do poder executivo do legislativo, né? Onde o poder executivo, ele deve estar subordinado ao poder legislativo necessariamente, né? Quando o legislativo e o executivo violam os fins para os quais foram instituídos, eles irão se tornar ilegítimos, conferindo ao povo o direito de resistência e, o mais importante, o direito de resistência não só à opressão, mas também à tirania, né? E para fechar esse meio que esse ciclo assim dos pensadores, né, que vão preceder essa questão dos direitos humanos, nós temos Rousseau, né? Uma das principais obras políticas de Rousseau, das principais obras políticas, na verdade, nós podemos considerar em especial a chamada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Essa obra faz uma análise hipotética da história da humanidade. Nela, Rousseau vai afirmar que a história da humanidade culmina com a legitimação da desigualdade, tanto política quanto econômica entre os homens. Como consequência, ocorre a destruição da liberdade natural, ocorreria a destruição dessa liberdade natural, né? E se fixaria a propriedade privada, sujeitando o gênero humano ao trabalho, à miséria, à servidão, o que seria um pacto ilegítimo por ser coercitivo, né? E por ser coercitivo significa basicamente o fato de ser forçado, né? O objetivo da teoria política de Rousseau vai consistir basicamente em legitimar a formação do Estado moderno, que vai ser baseado na vontade geral ou comum, e, consequentemente, legitimar a propriedade privada, né? A teoria de Rousseau, a teoria política de Rousseau, vai ser baseada nas ideias iluministas, né? Ele faz parte do movimento iluminista e, por isso, vai se opor às teorias políticas tradicionais representadas principalmente pelo pensamento hobbesiano, além de alguns outros pensadores absolutistas também, né? Sobre o estado de natureza, assim, Rousseau também vai falar sobre o estado de natureza. O homem seria aquele bom selvagem e inocente. Mas o que significa isso, né? Nesse estado, o homem nasceria livre, pois ainda não houve corrupção, né? Ainda não conviveu, pelo menos não reconheceu de forma consciente a corrupção. E como o homem perde essa liberdade natural, né? É interessante que Rousseau vai afirmar que as ciências e as artes primárias causariam progresso, fazendo surgir a propriedade privada e, com ela, o acúmulo de capital. E por esse surgimento, né, da propriedade privada e do acúmulo de capital, surgiria logo em seguida a consolidação do poder criador da desigualdade política e econômica, né? Como existe o medo ou temor comum entre os proprietários de perderem os seus bens, é instituída a força do Estado. E essa força vai ser considerada, por Rousseau, ilegítima, né? E como seria esse Estado civil ilegítimo? Na obra O Contrato Social, também uma das suas obras mais conhecidas, né, Rousseau afirma que o homem basicamente nasce livre, mas em toda parte se encontra aprisionado, né? Dessa afirmação, a gente pode inferir o quê, né? A gente pode inferir que os homens, em uma sociedade considerada ilegítima, estão subordinados ao trabalho, à miséria e à servidão por outros homens mais poderosos. E quem seriam esses homens? Seriam os proprietários, né? Que por meio das suas coerções iriam restringir ou anular
a liberdade individual dos homens, dos outros indivíduos que são considerados como não proprietários nesse caso. Rousseau ainda vai afirmar que a história, chamada como ele próprio diz, né, a história hipotética da humanidade, vai culminar com a desigualdade. E aí nós podemos pensar, como garantir o direito à propriedade privada em um Estado onde as pessoas possuem poderes distintos? Né? Como legitimar o que é ilegítimo? O contrato social, pelo pacto ou pelo contrato social legítimo, as partes, que seriam as contratantes, digamos assim, tanto de proprietários como não proprietários, iriam possuir igualdade política, mesmo que não possuíssem igualdade econômica. As características essenciais desse pacto, de acordo com Rousseau, são que ele seria feito dentro de um Estado vigente, porém ilegítimo no primeiro momento. Né? Esse pacto, e por conseguinte o Estado, né, tornariam-se legítimos quando feito por todos os indivíduos, tanto os não proprietários como os proprietários de terras e outros bens considerados não perecíveis, né, como o próprio Rousseau coloca. Com o contrato, um indivíduo que antes havia perdido sua liberdade natural ganharia sua liberdade civil, que nada mais é do que, nada mais, nada menos, na verdade, do que a sua própria cidadania. A essência desse contrato iria consistir também na distribuição igualitária das tarefas e participações da vida política. Além de que o contrato só seria possível devido à garantia da preservação de bens materiais dos proprietários, né? Sem contar com o reconhecimento dos direitos do cidadão. E aí, quais são esses direitos do cidadão? Basicamente, fazer parte da elaboração de leis, de se reunir em assembleias, de possuir liberdade de culto, liberdade de expressão e política, né? Além do acesso ao sufrágio universal, a escolha de seus representantes, e uma que talvez seja a mais interessante de todo o pensamento liberal iluminista nesse momento, que é o direito à insurreição. Basicamente, o direito de revoltar-se contra os seus governantes, caso eles não mais atendessem os interesses do povo. Né? Rousseau vai dizer que o povo é soberano ao elaborar as suas leis, e ao mesmo tempo em que é súdito quando coloca essas mesmas leis em prática. Né? Soberano, elaborando as leis, súditos, colocando as leis em prática. E mais interessante ainda, né? Quando a gente percebe esse contexto, não podemos esquecer, obviamente, né, que existem outros movimentos posteriores à Revolução Inglesa, à independência dos Estados Unidos e à própria Revolução Francesa, né, além do Renascimento e Iluminismo, obviamente, outros movimentos que vão auxiliar no processo da construção dos direitos humanos. Né? E que movimentos são esses? Nós falamos aí da Primavera dos Povos, que vai ocorrer em 1848, assim como a Comuna de Paris, que vai ocorrer em 1871, que vão constituir novos elementos de determinação a partir dos conceitos de democracia e do socialismo. Enquanto que no socialismo real, né, que é basicamente aquele que foi aplicado em algumas nações do mundo, onde se pregou que a igualdade social se afirmava em detrimento das liberdades e garantias individuais e coletivas, nós temos também que no chamado Estado de Bem-Estar Social, os direitos sociais foram se expandindo junto à manutenção dos direitos civis e políticos. Na parcela do mundo, infelizmente, que outrora foi chamada de terceiro mundo, né, percebemos nações que hoje são chamadas de nações subdesenvolvidas, não vivenciaram, infelizmente, tão logo, e não vivenciam, muitas delas até hoje, a construção da efetivação dos seus direitos.